A gravação foi iniciada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Hoje é dia 25 de outubro de 2023. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos duas sustentações orais. Vamos iniciar pela autuada São Martinho. O advogado Dr. Luiz Carlos, eu já o vejo. Dr. Luiz Carlos, pode habilitar a imagem, por favor. O caso envolve falta de pagamento do imposto por não ter comprovado a saída das mercadorias do Estado de São Paulo. Dr. Luiz Carlos, fique à vontade. Doutor Belmar, bom dia a todos, demais presentes. Doutor Belmar, só uma dúvida. O senhor vai propor a conversão do julgamento em diligência, é isso? Isso. Tá, será que não seria melhor eu fazer a minha sustentação oral na volta dessa diligência? Pode ser, viu? De qualquer maneira, eu já registrei como feita e a diligência aqui é bem simples, doutor. Como vocês se apegam na tese da boa-fé e trazem jurisprudência da STJ, etc. e tal, eu preciso analisar os requisitos dessa boa-fé que a gente usa como base aqueles do julgamento de que decorreu a súmula 509 da STJ. Perfeito. Então, eu estou convertendo o julgamento de diligência para que organize as provas de pagamento, sobretudo. Que elas estão numa forma que dificultam muito, são quase 700 folhas, dificulta muito ver se os pagamentos foram realmente efetivados. Então, eu vou até já ler para o senhor. Muito simples. Então, eu voto no sentido de converter o julgamento de diligência para que a autuada faça a devida conciliação, reapresentando os documentos de folhas tais em ordem crescente de data de emissão da nota fiscal, com a cópia de cada nota fiscal seguida de cópia de comprovante de pagamento e, depois deste, de outros documentos relativos àquela operação, como, por exemplo, pedido, o documento de trânsito, etc. Ou seja, fazer conjuntinhos. Aí eu vejo Perfeito, a doutor nota e Belmar. já vejo o pagamento, se foi feito. E vejo se tem os outros documentos também que, eventualmente, faça parte daquele que vieram com a defesa. Perfeito. Enfim, de qualquer maneira, eu já registrei a sustentação oral como feita, certo? No retorno, se vier a essa Câmara, com certeza o senhor vai poder fazer a sustentação oral quanto ao mérito. Se em razão da mudança da composição do tribunal, ou seja, se voltar só o ano que vem, a outra Câmara também vai disponibilizar de qualquer maneira, que assim diz a lei, ok? Perfeito, doutor Belmar. Agradeço a atenção dos senhores. Acho que a doutora Mara quer falar alguma coisa. Claro. Belmar, só uma coisa, eu não estou com o voto aqui. Você pediu para falar para o fiscal se manifestar depois? E a representação? Não pedi porque é uma coisa muito mais simples, não precisa do fiscal, né? Tá, não. Isso aí a representação vai falar também e a Câmara também tem condição de ver isso. Tá. Que apenas não, é só verificação. reorganização de documento. Não há necessidade, doutora Mara, de falar, de o fiscal falar. Tá Isso. bom. Todo o acervo probatório já consta dos autos. Nós só vamos deixar de uma forma mais fácil de ser entendida da forma como o senhor determinou nessa diligência. Perfeito. Perfeito, doutor Luiz Carlos. Então é isso, não tem muito segredo, é só organizar a mesma prova. Perfeito, doutor Belmar. Isso será feito, então. E eu li apenas só um resumo, tá? Eu falo um pouquinho mais no voto. Perfeito. Tá bom. Então, eu já vou juntar o voto aos autos. Enquanto eu faço isso, eu já abro para discussão. Representação fiscal. Tem considerações, senhor presidente? Muito obrigado. Obrigado. Doutora Mara. Também não. Muito obrigado. Bem. Doutora Fabiane.
Sem considerações. Muito obrigado. Doutor Bergamini. Nada a acrescentar. Muito obrigado. Já estou juntando o voto ao empate. Voto registrado. Encerrando o debate. Me desculpe, mas eu estou ruim da garganta. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutor Luiz Carlos, então foi convertido em diligência, ok? Perfeito, senhor presidente. Eu agradeço a atenção dos senhores e desejo a todos uma boa sessão. Muito obrigado, tenham um bom dia. Obrigado. Os senhores também. Bom dia. Muito bem, agora vamos à Volkswagen. Relator, doutor Adolfo Bergamini, doutor Estela, eu habilito a Câmara, por favor. Doutora Estela, Opa, habilita a Bom Câmara, por favor. Muito obrigado. já habilitei. Registrando a sustentação oral. Realizada, doutora Estela Rijo. Sustentação oral. Doutora Estela, a senhora abre mão do relatório? Sim, Muito obrigado. Doutor Bergamini, um resumo das acusações, por favor. São duas acusações, ICMS próprio ST, basicamente fundado no fato de que a Volkswagen deu saída de mercadorias como não tributadas, mas elas são tributadas. O contribuinte entendeu que são bens do ativo imobilizado e o fiscal entendeu que não, que será mercadoria, por essa razão, merecendo ser imposta a acusação fiscal. É isso. Ok, muito obrigado. Doutor Bergamini, tem alguma coisa fazendo barulho por aí? Porque o seu microfone vem com barulho. Não, nada. Não é nada. Muito obrigado. Doutora Estela, por favor. Bom dia, senhores juízes, bom dia, senhores aqui presentes. Então, como já disse o ilustre relator, esse caso, ele trata-se de um auto de infração que foi lavrado pela fiscalização paulista em razão da recorrente ter deixado de recolher o ICMS incidente na saída de veículos de seu ativo imobilizado antes deles terem completado um ano nessa condição, e também sobre a remessa de veículos para demonstração. Com relação aos itens 1 e 2 do auto, que são exatamente essa questão de serem veículos vendidos do ativo imobilizado, o cerne da discussão aqui se baseia na classificação, né, desses veículos. A recorrente classificou como produtos duráveis e que são utilizados diretamente na consecução das atividades operacionais do estabelecimento. Então, são veículos que eram parte do ativo imobilizado, eles foram selecionados, são utilizados no controle de qualidade, então são veículos de teste, empregados na realização de inspeções de qualidade, de montagem, acabamento, de interior, exterior. São veículos usados também em desempenho e durabilidade, testes, né, para desempenho e durabilidade, que são realizados para validar a resistência do veículo. São veículos usados também na segurança, que são submetidos a testes de segurança.
e na eficiência operacional. Então, esses veículos todos, eles estão diretamente vinculados com as atividades da empresa. Por isso, só por esse fato, fica claro que são veículos do ativo, e a venda desses veículos estaria fora do alcance da incidência do ICMS, na forma como prevê o artigo 7º, inciso 14 do RICMS de São Paulo. Com relação ao período que o veículo ficou no estabelecimento da recorrente, mesmo que se admita que esse período foi menor do que 1 ano, a fiscalização não poderia classificar os bens como um ativo circulante ou uma mercadoria, uma vez que, pelos documentos que já estão juntados nos autos, ficou claro que são veículos usados, não são veículos novos. Além disso, é muito importante aqui também lembrar e destacar que não existe na legislação paulista nenhuma obrigatoriedade na observação desse prazo de 1 ano de permanência no estabelecimento para ser considerado ativo imobilizado. A autuação ela se baseia num pronunciamento contábil para cobrar o imposto, ou seja, a fiscalização não levou em consideração o fato de que se trata de veículos que foram selecionados, foram imobilizados, utilizados nas atividades operacionais da empresa e depois vendidos como veículos usados. Inclusive, o tribunal, esse tribunal já se manifestou, o TIT já se manifestou no julgamento de um recurso especial na Câmara Superior em 2020, e no julgamento o relator fala exatamente isso, que a falta de obrigatoriedade na legislação paulista da observação do prazo de 12 meses para considerar bens do ativo imobilizado. É o auto 4024-478-7. Então, não poderia o Estado assumir que a recorrente praticou essas infrações, uma vez que não há nenhuma base legal na legislação estadual que fundamente a infração apontada pela fiscalização. Ainda se verifica que no termo circunstanciado que foi juntado no auto, o fiscal menciona a decisão normativa CAT 2 de 2006, que é utilizada frequentemente como base para a lavratura dessas autuações com essa matéria, com esse mérito. Mas, como já mencionado pelo próprio fiscal no termo, essa CAT, essa decisão CAT, ela é aplicada apenas a empresas de locação de automóveis, então ela não pode ser considerada, nesse caso, para a recorrente. Por fim, com relação às operações mencionadas no item 3, que se trata de remessa de veículo para demonstração, não há incidência do ICMS pela própria natureza, visto que são remessas internas e são remessas temporárias de veículos para ser utilizados nas demonstrações. A remessa da mercadoria, a título de demonstração, ela não constitui uma operação mercantil. Então, é uma mera circulação física da mercadoria e não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS. Portanto, essa cobrança ela se mostra indevida porque os veículos retornaram à unidade da recorrente, ainda que após os 60 dias do envio para demonstração. Esse fato não legitima a incidência do imposto em si, quando muito, que se admite aqui por argumentar, uma multa por descumprimento de obrigação acessória. Então, diante de todo esse exposto, que foi argumentado aqui, e os documentos juntados nos autos, a recorrente requer que seja dado provimento ao recurso ordinário, de maneira que seja julgado integralmente improcedente o auto de infração. Obrigada. Obrigado, doutora Estela. Doutor Bergamini, algum questionamento à patrona? Doutor Bergamini? Nenhum. Muito obrigado. Representação fiscal? Sem questionamento, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Doutora Mara? Nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutora Fabiane? Sem questionamento. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamento. Doutor Bergamini, voto, por favor. Pois não. Então, são questões mais conceituais, né, que a gente está tratando aqui, não tanto de prova. Então, tem uma preliminar na impugnação, que eu afasto, oportunamente fala que os créditos vão ser apurados para lançamento do ICMS, eu afasto a preliminar, já é bem
manter o bem conhecido entre nós aqui. No mérito, eu trago aqui as disposições normativas e conceituais sobre o que é um ativo imobilizado, disposições da lei das SAs, que é a Lei 6.404, pronunciamento do IBRACON 7/2001, pronunciamento contábil CPC 27, artigo 303 do RI de 2018, resolução CFC 1177 de 2009, resolução CFC 1025 de 2005, onde todos falam que quais são os requisitos do imobilizado e são unânimes ao dizer que entre um dos requisitos está a necessidade de o bem ficar por mais de 12 meses com a empresa na consecução das atividades. A advogada apontou o fato de que não há norma legal dispondo sobre isso, de fato não há, o que existem são normas contábeis. Normas contábeis são práticas contábeis que são aceitas comumente pela contabilidade, que por sua vez é base fonte de norma de direito privado para fins de tributação, artigo 110 CTN. Todas as demonstrações financeiras, contábeis e tudo mais são baseadas nessas normas contábeis do CPC 27, no caso de imobilizado, resoluções CFCs e tudo mais. Então, com base nesses elementos normativos, eu entendo que há razão ao fisco ao dizer que, uma vez que o imobilizado não ficou na propriedade da empresa por mais de 12 meses, é impossível ter esse como imobilizado. Bom, e aí eu abordo a DNCAT 1 de 2000 e 2 de 2006, a 1 de 2000 fala de imobilizado, também sobre essa questão dos 12 meses. A 2 de 2006, conforme bem apontado pelo advogado, versa sobre locação de veículos, mas o ponto aqui não é a locação de veículos, e sim o conteúdo que dá base para o entendimento firmado lá na Caixa 2 de 2006, que é a necessidade de o bem ficar com a empresa por mais de 12 anos, colaborando para as atividades da empresa. Um outro ponto que é trazido pela empresa é de que os 12 meses foram cumpridos a partir da fabricação dos veículos. O ponto não é a fabricação, o ponto é a manifestação da intenção de ficar com o bem para que o bem colabore com as atividades da empresa. E fica claro pela instrução do processo que esses 12 meses contados da intenção da contabilização como imobilizado não cumpriu os 12 meses. Então, são esses elementos que guiaram o meu voto, e a partir disso, o julgamento segue um fluxo normal, onde eu mantenho o item 1 do auto de infração, que é o semestre próprio, no 32, que é e com relação à demonstração, eu afasto os argumentos de defesa, porque contraria expressamente o artigo 319, parágrafo 1º do RICMES, que fala dos 60 dias. Então, isso é uma condição objetiva que a gente não pode simplesmente afastar. Então, no dispositivo, eu conheço do ordinário interposto e no mérito eu nego o provimento para manter integralmente as acusações fiscais. É com o voto. Muito obrigado, doutor. O senhor havia pedido para habilitar o seu voto, já foi habilitado. Em discussão, doutor Marcos, representação fiscal. Sem questionamento, senhor presidente, inclusive porque julgamos um caso desse há pouco tempo, nesse mesmo sentido. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos. Doutora Mara. Também não tenho nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutora Fabiane. Eu acompanho. Muito obrigado. Eu também acompanho o relator. Encerrando os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutora Estela, então foi negado o provimento ao recurso. Muito obrigado, tenham um bom dia. Obrigado, bom dia para todos. Até mais.
Bom dia. O próximo processo é Esquadrias Glagiu. Aqui, como eu adiantei a vocês, o meu voto, eu estou reconvertendo em diligência. Essa Câmara já converteu o processo, o julgamento de diligência, porém a autoridade fiscal não atendeu a diligência. Então, eu estou repetindo. E aí eu vou poupá-los da leitura. Enquanto eu estou juntando o voto, abro discussões, representação fiscal. Em considerações, senhor presidente. Muito Obrigado. obrigado. Só observo que a representação fiscal, em sua manifestação no retorno da diligência, também teve o mesmo entendimento de que a diligência não foi cumprida, embora defenda o andamento do julgamento. Doutora Mara, por favor. Acompanho. Muito obrigado. Doutora Fabiane. Acompanho. Muito obrigado. Doutor Bergamini. Também acompanho. Muito obrigado. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Próximo processo, Santa Mônica, distribuidora de medicamentos. Aqui está um recurso misto. Eu também já adiantei a todos. Eu estou negando o provimento ao recurso de ofício e também ao recurso ordinário. Acusação, falta de pagamento do ICMS-ST, a entrada de mercadorias advindas de outras unidades da federação não signatárias de protocolo. Aqui é remédio. Só um minuto enquanto eu vou juntando o voto. Esse voto aqui eu coloquei várias imagens, como vocês viram. Então, talvez ele me dê um pouquinho de trabalho para juntar no EPAT. Peço sua paciência.
De fato, não juntou. Vou ter que juntar um a um, viu? Juntar o quê? Imagens, aparece aí para vocês? Não, né? Eu vou salvar e Para mim só parece vocês X. verem se... Quando a imagem você Isso. tem que recortar do Word e colar. Ele não vai direto, entendeu? Tem que fazer isso com cada um. Um por um, né? É, É triste. é triste. Então, se vocês quiserem tomar uma água, fiquem à vontade. Tá bom. Eu vou aceitar a sugestão. Quanto tempo você demora aí? Há uns 5 minutos. Dá pra Beleza. voltar. Beleza. Eu não retomo antes de voltarem, não, viu?
Voltei. Ok, sem problema. Estou fazendo um pequeno ajuste aqui. Vamos torcer. Para mim, até Meu mar caiu? Clicou no botão errado, hein? Ele tombou. Agora, eu abri o voto, aparecem as imagens Uhum. para mim.
Deu certo. Estou tentando abrir o voto, mas até agora nada. Aparece agora. Opa, consegui voltar. Estão me ouvindo? Ah, ok. Só não consegui ainda reabrir o EPAT. Vou pedir, por favor, que vocês vejam se aparece o voto direitinho. Aparece. Aparece? Uhum. Porque no meu aparece um monte de caracteres só. Não, tá certinho. Então, perfeito. Sim, para mim também aparecem as imagens.
E, inclusive, é engraçado, porque você chamou a atenção que tem pagamentos para ela mesma, né? Na maioria dos pagamentos onde dá para identificar, nesse caso eu até achei um pouco diferente dos padrões do CISPAG, nesses agendamentos, porque aparece o beneficiário final. Eu nunca tinha visto em outros isso. E ele, ou seja, ela pagou para ela mesma. Não entendi essa. Faz parte, eu acho, do esquema, isso daí. Esquema sonegatório, fraudulento, né? E os pagamentos são para elas mesmo, para ela mesma. Então, não foi para terceiros. E o banco denunciou isso. A prova dela é ruim. Faz prova contra ela, né? Porque aqui está assim, dados do pagamento, razão social do beneficiário, WV... Essa é a distribuidora, a WV. Então, distribuidora de medicamentos, CNPJ tal. Empresa inidônea, Beneficiário final, Santa Mônica, distribuidora de mercado, outro CNPJ. Eu nunca vi que também. É autuada. É. E o nome do pagador é também autuado. Então, não entendi. Então, isso eu acho que o CISPAG, como é o sistema de agendamento, você agenda para quem quiser. Aqueles campos ali é de livre preenchimento. Uhum. Só que aí o banco, depois, como esses extratos foram pedidos tempos depois, o banco ele coloca quem é o destinatário final, que não é aquele que preenche lá no campo livre. Uhum. E era ela mesma, ou seja, ela pagou por quê? Queria simular um pagamento. Então, nesse ponto, eu entendi que é má fé, que ela agiu de má fé. Entendeu? Enfim, em discussão, representação fiscal. Nenhuma consideração, senhor presidente. Acho que você precisa registrar o voto. Não está registrado? Não. Vou registrar. Aparece agora, certo? Bom, em discussão, voltando, doutora Mara. Acompanho. Muito obrigado. Doutora Fabiane. Acompanho. Muito obrigado. Doutor Adolfo. Eu acompanho. Muito obrigado. Fórum. Doutora Mara. Já Fórum. foi. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. O próximo processo é Plazinco. Que eu também sou relator. É que eu estou anulando a decisão. Que é documento inidôneo, crédito devido. A decisão a qual ela não analisou a prova. Fez um comentário, fez uma fundamentação genérica, e, ao meu ver, superficial. Então, por isso eu estou
anulando a decisão, como a gente tem feito nessa Câmara. Eu vou juntar o voto. Um minuto, por favor. Esse voto também já foi adiantado a todos. Aqui também era misto. Voto devidamente registrado. Estou anulando a decisão para que outra seja proferida regularmente. Doutor Marcos, representação fiscal, alguma consideração? Sem considerações, senhor presidente. Muito bem observado na decisão. Muito obrigado. Doutora Amara? Nenhuma. Sigo com você. Muito obrigado. Doutora Fabiane? Acompanho. Muito obrigado. Doutor Bergamini? Também acompanho. Muito obrigado. Quórum? Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a nossa pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 25 de outubro de 2023. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Doutor Hélio, podemos encerrar a live.